Boa tarde, graça e paz, amém? Fique de pé no seu lugar, vire para a pessoa que está aí pertinho de você, do seu lado, à frente. Se precisar, pode sair aí no corredor, vai até a fileira do lado, diga para ela que ela é muito bem-vinda, que é muito bom estarmos aqui juntos para adorar a Deus nessa tarde. Esse é o lugar onde a gente celebra o Senhor juntos, não é? A gente celebra a Deus, nós vivemos com Deus todos os dias, mas esse é o momento que Deus nos dá de presente para que a gente celebre a Ele juntos. A palavra de Deus diz assim no Salmo 28, versículo 6: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém? Que salmo maravilhoso, né? Esse é o desejo do nosso coração nessa tarde. Que o nosso coração se exulte de alegria, e com o nosso cântico nós daremos graças ao Senhor, e que Ele salve o seu povo e abençoe a sua herança, que o Senhor cuide de nós como seu pastor e nos conduza para sempre. Que essa seja a nossa oração nessa tarde, que este seja o tom do nosso coração enquanto nós cultuamos ao Senhor. Nós vamos louvar, nós vamos adorar a Deus, vamos receber uma palavra do alto, vamos deixar que o Espírito Santo reorganize as coisas dentro do nosso coração. Então, desde já, aponte o seu coração para Jesus, concentre-se em ouvir a voz do Senhor, esqueça das coisas que ficaram do lado de fora, cante com toda a sua força, dê o seu máximo, entregue a sua adoração para Deus. Amém? Vamos cantar. Aleluia. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver sou teu. Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do teu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver sou Cada instante da tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do teu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Sou teu.
maravilhoso. É para Ele, querido, então aplauda bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Você foi convidado pelo Senhor para nessa tarde adorá-lo em espírito e em verdade, colocar o seu coração na presença dEle. Feche seus olhos, querido. Comece a adorar esse Deus. Comece a agradecer esse Deus lindo e maravilhoso por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, por tudo aquilo que Ele ainda está fazendo e ainda irá fazer na sua vida. Adore o Senhor. É o convite do Senhor nessa tarde. Derrame o seu coração na presença dEle. Derrama a sua alma. Você veio no lugar certo, na hora certa, a buscar esse Deus. Eu não sei exatamente aquilo que você precisa receber nessa tarde, mas o teu Pai sabe. O teu Pai sabe exatamente aquilo que você, meu querido, precisa receber. Mas, querido, entregue tudo para Ele, suas lutas, suas dificuldades. Mas nessa tarde, seja o momento agora de você se render na presença do Senhor. Se é algo, querido, que está fazendo separação entre você e o Senhor, coloque na presença dEle. Busque o Senhor de todo o seu coração. Busca o Senhor de toda a tua alma, toda a tua força. Esse é o convite do Espírito Santo. Que nessa tarde seja uma tarde de Peniel, uma tarde onde você vai ter um encontro face a face com o Senhor. Deus quer falar no seu coração. Deus quer falar, querido, coisas novas, talvez coisas que você ainda não conhece. Quer ministrar coisas tremendas na sua vida. Por isso, querido, se derrame na presença dEle. O Senhor não resiste. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O Senhor não resiste um coração quebrantado. O Senhor não resiste a alguém que quer se render completamente na presença dEle e dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Paizinho querido, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade nós rendemos a Ti. Oh Deus, nessa tarde nós queremos nos render. Espírito Santo do Senhor, nos ensina nessa tarde, nos rendermos totalmente a Ti. Paizinho querido, quero colocar a vida de cada irmão, Deus está aqui nessa tarde. Aqueles que nos assistem talvez pela internet ou pela TV, que a mão poderosa do Senhor venha sobre a tua igreja agora. Derrama, Senhor, dessa unção sobrenatural, que quebra o jugo, que quebra, Deus, todo o bloqueio, todo impedimento, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, vem sobre nós. Deus amado, aumenta a tua presença nesse lugar. Leva o teu povo, Pai, uma adoração profunda, uma adoração, ó Pai, que busca a tua face. Oramos, ó Pai, profetizando bênçãos e vitórias, ó Pai, na vida de cada irmão, em cada família, em cada casa aqui representada, em cada célula, Pai. Deus amado, vem sobre nós. Pai amado, nos ensina a te adorar, nos ensina a te prestar culto, nos ensina, Deus, a ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor tem uma palavra poderosa para o nosso coração nessa tarde, uma palavra que vai transformar as nossas vidas, papai. Nós queremos entregar tudo nas tuas mãos. Que toda obra do inferno, ó Pai, toda oposição maligna que se levanta contra nós caia por terra em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, papai, governe tudo que vai acontecer aqui nessa tarde. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ama o Senhor, dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus, meu querido. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Com todo respeito, cutuca o seu irmão que está do seu lado assim, fala para ele assim: meu irmão. Fala para ele: meu irmão, minha irmã. Cutuca ele bem. Fala assim para ele: prepare o seu coração, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, irmão? Prepare o seu coração. Vamos ficar ligados às nossas comunicações, em nome de Jesus. Muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Nosso informativo começa agora. Por favor, preste muita atenção. O Instituto de Pesquisa George Barna descobriu que a probabilidade de alguém aceitar a Jesus como Salvador é de 32% dos 5 aos 12 anos, 4% dos 13 aos 18 anos e de 6% após os 19 anos. Em outras palavras, se as pessoas não aceitarem a Jesus Cristo como Salvador até a adolescência, a chance de virem a fazê-lo é mínima.
As crianças são capazes de entender que precisam entregar sua vida a Jesus e que seu sacrifício na cruz as tornam livres do pecado. Quando a criança entende, ela se entrega porque não tem as resistências de um adulto. Crianças com 4 e 5 anos são capazes de ter essa experiência. Esta semana, apresente Jesus ao seu filho. Mostre que ele morreu na cruz pelos seus pecados. Mostre que na cruz os pecados dos homens estavam sobre ele. Aquela morte deveria ser nossa, mas Jesus não quis que morrêssemos. Preferiu morrer em nosso lugar. Pergunte ao seu filho se ele quer que Jesus entre em seu coração. Mostre que todo aquele que confessar os seus pecados, Deus vai limpar o coração. Entre para a história da vida do seu filho. Quando ele contar sobre o dia que entregou a vida a Jesus, não terá sido através do pastor ou de um líder do ministério infantil. Terá sido através de você. Quer deixar este privilégio para outro? Na próxima quarta-feira, dia 1º de junho, iniciaremos mais uma campanha de 40 dias de jejum e oração, e deve terminar no dia 10 de julho. Nossa igreja está totalmente envolvida e neste ano estaremos juntos orando por um avivamento verdadeiro. Durante esse tempo, vamos estudar princípios bíblicos sobre o avivamento espiritual, usando o nosso livro devocional que você já pode comprar ali no hall ou na secretaria da igreja, por apenas R$ 8. Participe! Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Nosso informativo termina aqui. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Graça e paz, igreja. Amém? Glórias a Deus. Estamos aqui mais um domingo, juntamente com as crianças. Essa semana começa os 40 dias de jejum e oração. E as crianças também estão sendo desafiadas. Então, se você tem o seu filho aqui no Ministério Infantil, você pode fazer o jejum com ele, de coisas que ele possa conseguir, e pode fazer o propósito também, que às vezes renunciar a alguma coisa durante esses 40 dias. Um videogame, renunciar a um chocolate, a boneca, alguma coisa que ele goste muito e que ele consiga fazer. Mesmo que ele não consiga os 40 dias, mas se você, nesse tempo, passe esses princípios para que ele também se desenvolva espiritualmente, sempre renunciando em favor das coisas que ele precisa conquistar, e também isso vai ensinar ele também a temer a Deus em todos os momentos da sua vida. Essa campanha ela tem que ser diária na nossa vida, não só dos 40 dias, mas tem que ser na nossa vida por completo. A gente sempre tem que estar dedicando algo para Deus, forçando e crescendo na graça e no conhecimento. Porque quando nós estamos num propósito, nós lembramos durante o dia inteiro. Quando eu começo os 40 dias, normalmente eu fico ligado esses 40 dias, porque eu sempre estou sentindo fome, então eu também paro para orar, para buscar Deus. Então vai ser muito importante para que seu filho também renuncie a algo durante esses 40 dias. Então faça esse propósito com ele. E se você tem condições, compre também até um livro para ele, para as crianças que já são alfabetizadas poderem ler, ou podem fazer também no culto doméstico ou no discipulado. Amém? E nós vamos aprender justamente isso. As crianças hoje vão aprender o tema quanto vale? É a pergunta. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. É a parábola da grande festa. Jesus contando essa parábola, que ele teve um rei que fez um grande banquete, e as pessoas começaram a dar desculpas. Um que comprou uma fazenda, outro que comprou bois, e ele tinha que cuidar ali dos bois, do gado. Outro tinha um casamento, e tem até uma história que o pessoal contava que um rapaz, ele sempre vinha à igreja em todos os cultos. E só que ele vinha de ônibus, e mesmo na época de chuva ele vinha, e o pessoal começou a orar, para que Deus desse uma moto para ele, porque é chato, a pessoa não ter uma locomoção. E aí o pessoal fez uma campanha e ele conseguiu comprar essa moto, e aí nos dias de chuva ele já não estava vindo mais na igreja, porque toda vez que chovia, ele de moto não poderia vir, ele já perdeu o hábito de andar de ônibus. Então ele pensava, começou a faltar os cultos quando tinha chuva. E aí depois, quando tinha frio, o pessoal, vamos orar para ele conseguir um carro.
Aí ele comprou um carro, tal, via na igreja nos dias de frio e de chuva. E aí descobriram que ele começou a faltar porque ele não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E aí, foi indo. E ele falou, se Deus me desse dinheiro para ter um combustível e tal. Aí ele começou a ter um combustível. E aí ele descobriu que ele tinha que trazer mais pessoas, além da família dele e os convidados. E aí a história vai se prolongando, depois ele compra um sítio, aí ele não poderia vir na igreja porque ele estava cuidando do sítio, e às vezes nós damos muitas desculpas para não servir a Deus. E nós vimos isso semanalmente, diariamente, na nossa vida cristã. Muitas vezes nós, por algum momento, a gente deixa as coisas de Deus e não recebe o maior convite. Então as crianças vão aprender que nós temos também que aceitar esse grande convite. E aí depois a Bíblia conta que ele estendeu o convite a outras pessoas. E o quanto é ruim você fazer um banquete tão especial, que é a palavra de Deus, e as pessoas, por desculpas de não servir e não renunciar e não tomar a sua cruz. Então pergunte para o seu filho o que ele aprendeu, o quão importante é servir a Jesus, e tem um preço. Quanto vale? Vamos ler o versículo então? Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Vamos colocar em pé, vamos orar pelos facilitadores. Hoje nós temos aqui a presença da igreja metodista. Levante a mão aí o pessoal da igreja metodista. Eles são do Ministério Infantil da igreja metodista. Eles estão aqui para conhecer o Ministério Infantil. Vem uma equipe, mais ou menos de umas 7 ou 8 pessoas, e eles querem conhecer como nós trabalhamos com as crianças. Eles já vieram aqui, fizeram 2 treinamentos, já capacitação. Então é maravilhoso, nós servimos de exemplo para outras igrejas. Então seu filho também está sendo bem cuidado, uma igreja que investe, acredita e ama tanto as crianças. Você vê isso pelos coletes, pelo andar, pelo ar-condicionado, pelas TVs. Em tudo que você for ver no Ministério Infantil, há realmente um investimento, não só de fala, mas de prática mesmo. Graças a Deus. Amém pela nossa igreja? Glória a Deus. Estenda sua mão para Deus continuar nos abençoando e para que essas crianças já são os nossos líderes. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem um amor tão grande pelas nossas crianças. E a nossa igreja, ela acredita e investe de verdade, Pai, não só na fala. E esses facilitadores pagam um preço também. Eles renunciam às suas casas, renunciam o conforto para estarem aqui em todos os cultos. São 7 cultos semanais que o Ministério Infantil atende às crianças. E todos eles dependem desses facilitadores. E as crianças amam cada um deles. Nós vimos isso quando toca a musiquinha, eles vêm e abraçam cada um deles, porque eles têm um amor especial pelo Senhor, primeiramente, e depois pelas crianças, Pai. Pedimos a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as crianças e lá no fundo os pré-adolescentes. Aê, que coisa mais linda! Campeões, campeãs, olha... A nossa sociedade vai ser melhor com essa gurizada, crendo, obedecendo e vivendo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Se vocês confirmam, então, mais uma salva de palmas bem forte. Amém, obrigado. Podem sentar-se. Graças a Deus. Quero cumprimentar os irmãos na doce graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Estamos felizes em ver vocês num dia frio. Vocês são super campeões, porque muitos não resistiram à tentação e ficaram lá em casa, né? No cobertorzinho, no chazinho quente. E é muito gostoso mesmo, né? A gente ter essa liberdade em casa. Mas aqui, né? A coisa vai pegar, o fogo vai descer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você sabe que Tomé perdeu a bênção porque não estava lá. Então, tenho certeza que apesar dos nossos irmãos estarem bem, mas a bênção nem é para todo mundo, né? Nós vamos ser muito abençoados nesta tarde, nessa noite. Nesta semana, dia 1º de junho, nós vamos começar mais uma jornada de 40 dias de jejum e de oração. Quando geralmente falamos em jejum e oração, nós precisamos esclarecer que o jejum não é uma moeda de troca.
vou passar fome e assim Deus me abençoa. Deus não quer ver ninguém passar fome. E há pessoas que creem em animais, há pessoas que creem em pedras e fazem jejuns prolongados de mais de 40 dias. Então não é a fome pela fome. Mas o jejum cristão é alguém ter tanta fome do céu, ter tanta fome do pão da vida, que abre mão de comer o pão da terra. Então a gente abre mão da refeição, porque o pão da vida, Jesus, é mais importante para nós. É nós nos retirarmos daquele tempo, não é, que estaríamos diante da mesa, para termos um tempo com o Senhor. Não é só fazer a abstinência dos alimentos, porque até para fazer exame físico, né, até exame clínico, nós fazemos isso. Então é o coração derramado na presença de Deus. Então o jejum não muda Deus, o jejum muda a gente. Nos torna mais conscientes dos nossos pecados, da nossa necessidade de buscar o Senhor. O tema deste ano é avivamento verdadeiro. A nossa igreja está trabalhando com santidade e avivamento. E o pastor Edson Queiroz e eu, nós, pela misericórdia de Deus, às quartas-feiras, 5 horas da manhã, por internet, nós temos um tempo discipular, não é? Um tempo de companheirismo e julgo, onde nós oramos juntos, choramos juntos, onde nós planejamos juntos, onde nós falamos das nossas falhas. E assim, surgiu também na nossa conversa durante o final do ano passado, não é? Por outubro, esse desejo da nossa igreja de trabalhar com avivamento. E o pastor Edson também tomou isso para ele e falou, Deus está confirmando. E então ele escreveu esse livro, 40 dias de avivamento verdadeiro. Se você prestar atenção aqui na capa, não é a figura de uma pomba que representa o Espírito Santo, geralmente se usa. Também não é o fogo representando o Espírito Santo, que também usamos. Mas na perspectiva do pastor Edson, e ela é bíblica, é que o avivamento só vai acontecer na vida daquelas pessoas que tiverem o eu crucificado. Não é um avivamento para fazer, não é um avivamento para ver sinais e maravilhas, mas é um avivamento para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, comprometidos. O marido ouvir em casa o testemunho da mulher dizendo, olha, que marido, que homem de Deus tem aqui em casa. E os filhos admirarem. A mulher, da mesma forma, o marido dizer, olha, essa mulher é aquela mulher que a Bíblia fala, que quem encontra uma mulher alcançou uma bênção de Deus, e olha como essa mulher edifica a nossa casa, com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu carinho. Irmãos, esse é um avivamento, começa aí, e aí os céus podem se abrir, porque de verdade, além das palavras, as atitudes, a rendição da nossa vida no altar de Deus, vai fazer toda a diferença. É assim que nós cremos que o avivamento é necessário na nossa vida. Nós não podemos ficar sem esse fogo de Deus em nós. O jejum também, irmãos, não é uma ordem bíblica, um mandamento. Por quê? Por exemplo, as grávidas não devem jejuar. Os diabéticos não devem necessariamente jejuar por uma questão de saúde. Isso significa o quê? Que quem pode, quem tem oportunidade, vai discernir, vai decidir diante de Deus, dar esse tempo aos pés do Senhor. Outra coisa é que no Antigo Testamento, por exemplo, só vou lembrar você, o rei de Nínive, eles não eram cristãos, eles não conheciam Jeová, mas quando eles ouviram a sentença de Deus contra a nação, o rei decretou que a partir dele, o rei, até os menores, os súditos, até os animais, até as crianças de peito deveriam jejuar para ver se talvez Deus pudesse ter misericórdia. E Deus ouviu o clamor daquela nação e suspendeu o juízo, que era da destruição, em 40 dias. Por que eu estou falando isso? É num jejum nacional. Nós estamos vivendo no Brasil a necessidade de um jejum em favor do Brasil. Amém, meus irmãos? E nós estamos vendo coisas horríveis, terríveis, que nós temos certeza absoluta. Esses lacres não seriam abertos por ninguém, senão o Senhor dos Exércitos. O estado em que nós estamos vivendo, o que nós estamos sabendo, o que está vindo à luz e virá muito mais em nome de Jesus, mostra que há uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Isso não é normal, irmãos. Isso não é uma intriga política. Quando
aquele jovem que lidera as investigações, chama-se o Deltan Dallagnol. Ele é um jovem discípulo de Jesus, membro da Igreja Batista do Bacaxiri, é discipulado regularmente pelo pastor, meu amigo Roberto Silvado. Ele ainda era estudante em Harvard, um homem que estava se especializando, e Deus trouxe uma palavra para ele, que ele estranhou muito, um garoto dizendo: olha, Deus vai te usar fortemente para lutar contra a corrupção no Brasil. Aquele jovem ficou: Deus, o que é isso? Irmãos, ele falando, ele dá o testemunho seguinte: a Operação Lava Jato era impossível de acontecer, não fosse uma ação do Espírito. Na equipe tem uma pessoa que nem crê no Senhor, é uma pessoa ateia, e disse: olha, o cosmos está conspirando, né, a favor do Brasil. E nós conhecemos quem criou o cosmos, quem criou todas as coisas, não é? É o Senhor. Então, irmãos, através de informações impossíveis de chegarem às mãos do Ministério Público, não é? Assim Deus fez com que as coisas aconteceram e se tornou impossível. Vocês olham agora a mídia diz: a Operação Lava Jato hoje é um patrimônio histórico nacional. Ninguém para isso. Irmãos, nós não queremos só punição por punição. Queremos ver triunfar a justiça, porque o Senhor Jesus é o Rei de toda a justiça. Amém, meus irmãos? Então vamos orar pelo Brasil. E eu, quando oro pedindo juízo pelo Brasil, eu oro pedindo em primeiro lugar juízo para mim. Eu coloco minha vida diante do Senhor e falo: Senhor, onde eu tenho falhado, onde eu tenho pecado, onde eu preciso de confissão, me mostra o meu erro, eu quero confessar, quero me arrepender e quero mudar. Eu não fico só olhando para a trave dos olhos dos políticos, mas nós podemos, nesse momento da nossa nação, é muito apropriado fazermos essa campanha de jejum e oração. Começa nessa quarta-feira. Então esses livros aqui, depois de quarta-feira, não farão sentido. Por isso, eu vou convidar todos vocês. E outra, mesmo quem não vai jejuar, deve estar na campanha orando, porque é a campanha de jejum e oração. Então, todos nós vamos pegar agora esses livros, ele custa R$8. Se você já tem os R$8, coloca no envelope que está dentro do seu boletim. Se quer colocar trocadinho, coloca. Se você quer ofertar para alguém, coloca R$10 para ficar mais fácil. Se você não tem o dinheiro, leva o livro de qualquer jeito, e depois você, com certeza, eu confio totalmente em vocês, vocês trarão numa outra oportunidade os R$8 e vão depositar aqui no envelope dizendo: olha, 40 dias, tá bom, meus irmãos? Então, que ninguém daqui saia sem esses livros. Daqui a pouquinho nós vamos cantar no louvor e adoração, nos dízimos, e você vai pegar aqui o seu livro, mas não saia sem o seu livro. Amém, meus irmãos? E vamos orar, vamos jejuar por nossas vidas e pelo Brasil também. Agora eu quero conhecer alguém que às vezes nós chamamos de visitante, de convidado. Vamos misturar, tanto faz, visitante como convidado, para você não ter dúvida. Se você está conosco, não é membro da nossa igreja, queríamos muito ver você. Queríamos abraçar você com a liberdade, se você nos der. Queremos apertar a sua mão, estender um sorriso bem gostoso, porque nossos convidados, nossos visitantes para nós são muito caros, são muito importantes. Nós valorizamos de coração essa gente boa. Então, se você está conosco, não é membro da nossa igreja, fique em pé agora, queremos cumprimentar você. Onde estão? Uma salva de palmas. Olha aqui, meus irmãos, muito cuidado, muito amor. Cheguem. Isso, e cadê a Hanna? Hanna, cadê você, Hanna? A Hanna é nossa convidada, vem lá de Goiás. Cadê a Hanna? Não estou vendo a Hanna. Olha lá, Hanna, 10 pessoas abraçando a Hanna, por favor. Vou contar daqui. Quantos abraços? 1, 2, 3, faltam 7 ainda. Olha lá, 4. É porque essa moça congregou conosco há muito tempo e mora em Goiás, e ela falou assim: aquela igreja tem essa marca, todo mundo precisa ser abraçado. Então, a gente precisa fazer a lição de casa direitinho com ela, não é verdade, irmãos? Porque foi uma coisa que marcou o coração da Hanna. Vamos cantar, vamos ofertar graciosamente ao Senhor. E vamos pegar o nosso livro e vamos entrar, quarta-feira. E olha uma dica, quem é discípulo e discipulador, levante a mão aí. A partir então de quarta-feira, nós vamos alinhar para os nossos encontros de discipulado, estarmos também alinhados, orando no tema, tá bem? Os cultos de oração começam às 7 horas da manhã, todos os dias, segunda a sexta, exceto feriados. Também vamos alinhar, porque é um tempo da gente buscar o Senhor de todo o coração. Amém, meus irmãos? Isso aí. Mas bem-vindo aqui, vem inundar.
seguir teus passos, que venha o teu reino sobre nós. Leva-me bem mais perto.
me chamaste primeiro, eu me entrego por inteiro. Ele nos ama e a tua graça nos basta. Ele nos enche, nos preenche e a tua graça nos basta. Não temos tempo para guardar rancores, ressentimentos. Nos ajude, Senhor. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Senhor, tua graça me alcançou. Obrigado, Deus, obrigado. Me ama, somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Eu quero. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ajuda-nos a sermos praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes.
Aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. É o teu amor que me move. Obrigado pelo teu amor. O que nós seríamos, onde nós estaríamos, não fosse o teu amor. Louvado seja o Senhor para sempre. Deus bendito, Deus maravilhoso. Amém. Amém. Pode se sentar. Graça e paz. Mais uma vez, alguns ainda não estavam aqui no início do culto, então cumprimentar de novo, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 1 a 5 e depois o versículo 7, mas não vamos ler agora. Deixa aberta aí a sua Bíblia. João capítulo 15. Nós tivemos nesse feriado, nesses dias que passaram agora, desde quarta-feira, o 10º Congresso Arte e Vida. Você está vendo aqui a decoração, está tudo diferente, né? Frutos que permaneçam, porque foi o tema do nosso congresso, essa decoração, algumas coisas diferentes que vocês já vão entender daqui a pouco do que se trata. Mas a gente é muito grato a Deus, porque Deus falou com a gente poderosamente nesses dias. Deus impactou a nossa igreja, Deus impactou aqueles que estavam aqui. Algum dos irmãos esteve aqui conosco no congresso algum dos dias? Sim ou não? Levanta a mão. Olha, bastante. Foi bênção. E a gente esteve meditando, nós meditamos e nos debruçamos sobre esse tema, sobre frutos que permaneçam, e isso está no texto que você tem aberto aí. Mas antes da gente ler, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. O que é que te move? O que te move? Tem alguma coisa que faz você se sentir mais vivo? Tipo assim, animado ou animada? O que é que faz você se sentir assim, com significado, com sentido? Há muito tempo atrás, um cristão que é conhecido como o pai da física, né, o Isaac Newton, ele formulou uma lei. A primeira das suas leis, das leis da mecânica, é a lei da inércia. E na lei da inércia diz que um corpo, por causa do atrito, um corpo que está parado, ele tem de continuar parado, a não ser que uma força externa o coloque em movimento. E isso é uma realidade, por isso que é uma lei, né? Que é assim mesmo. A gente também é assim. Quando a gente está parado, a gente continua parado até que algo nos coloque em movimento. O que é que te coloca em movimento? O que te tira da inércia? O que faz você ficar empolgado, faz você ficar feliz, faz você acordar bem? É quando seu time ganha? Meu time, ele estava movendo muitos torcedores ultimamente, estava ganhando tudo, né? O Corinthians estava jogando bem, estava ganhando, né? Estava chegando na final dos campeonatos, aí de repente eu não sei o que aconteceu, ele voltou ao normal, né? Voltou ao normal, começou a perder, aí os torcedores começaram a ficar chateados, né? Porque tem gente que é movido pelo time. O que te move? É quando as coisas estão bem? É quando o dinheiro está na conta? Quando você fecha um contrato novo, aquilo te move? Ou quando chega o período de férias, né? Aí o pessoal é colocado em movimento e vai viajar, né? O que te move? O que te faz se sentir feliz? Já parou para pensar nisso? Jesus, quando ele diz essas coisas que nós vamos ler, Jesus está se despedindo dos seus discípulos. É tipo a última conversa que ele tem com os discípulos antes de ir para a cruz. E é muito importante, para a gente responder essas perguntas, a gente ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Então, vamos ler. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês
estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Olha que interessante. Jesus, ele está se despedindo dos discípulos. E Jesus está preparando os discípulos para um período muito difícil que vai vir logo a seguir. Quando você lê todo o capítulo 15, você chega no final dele, Jesus diz assim: olha, porque me odiaram, vão odiar vocês também. O servo não é maior do que o seu senhor. Então, se eu estou indo para a cruz, vocês também vão. A coisa vai ficar difícil. Vão perseguir vocês. Vai ficar tenso. E vocês vão precisar permanecer em mim. Porque se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão conseguir deixar um legado. O fruto de vocês não vai permanecer. Se vocês não permanecerem em mim, vocês vão ser jogados fora. Vocês vão ser cortados. Então, se vocês querem deixar um legado, se vocês querem ter sentido e deixar um sentido, influenciar as pessoas, é importante que vocês permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Essa é a palavra-chave de todo o capítulo 15. Permanecer. Permanecer. E Jesus está dizendo isso justamente porque muitas vezes, quando a gente passa por crises, a gente se afasta do Senhor. Algumas pessoas, elas só veem a Deus no momento de crise, não é? Mas é muito fácil a gente perceber que às vezes as coisas vão acontecendo, dificuldades chegam, dúvidas, problemas, e aí às vezes a gente começa a deixar Deus de lado porque Deus não está ouvindo as nossas orações, porque Deus não está sendo mais suficiente. A gente vem aqui para a igreja e antes a igreja nos movia, nos colocava em movimento. Mas aí a gente vem para a igreja, a gente até levanta a mão, fecha o olho, mas parece que não muda nada, né? Amanhã a gente vai trabalhar do mesmo jeito, os problemas vão estar lá, o problema vai estar lá em casa. E aí às vezes a gente vai se desconectando de Jesus, a gente vai se afastando. E Jesus sabia que esse era um problema que poderia acontecer com os discípulos. Por isso Jesus disse assim: olha, vai ser difícil mesmo. Vão odiar vocês, vão perseguir vocês. Vocês estão prestes a entrar na fase mais difícil talvez da vida de vocês. Eu não vou estar aqui, eu vou deixar o meu espírito, mas vai ser muito difícil. E é importante que vocês permaneçam em mim, permaneçam. As últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes, é ou não é? Na cultura, quando eu visitei Angola, eu achei muito interessante, porque as famílias ficavam acampadas em torno do hospital, quando os seus parentes estavam ali internados, porque eles estavam muito atentos para quando iam ser as últimas palavras daquela pessoa, porque quando nós sabemos que nós estamos dando as nossas últimas palavras, a gente não vai ficar falando coisas sem sentido, a gente não vai jogar a conversa fora, a gente vai falar aquilo que realmente importa. E com Jesus foi assim também. Então nessa última conversa de Jesus, Jesus estava dizendo: olha, permaneçam, permaneçam, fiquem ligados em mim, não se esqueçam de tudo que nós vivemos. Quando Jesus foi crucificado, a coisa se embaçou na cabeça de alguns discípulos. E aí eles ficaram com medo da perseguição, eles se fecharam num quarto certa vez, né, com medo dos judeus que estavam perseguindo os cristãos ali naquela época. Então o medo chegou. A desesperança chegou no coração dos discípulos. Tanto é que Pedro, depois de ter negado Jesus, Jesus morre, é sepultado. Ele fala assim: olha, tudo aquilo que eu vivi, acho que não faz mais sentido nenhum. Jesus morreu, era Ele que me dava sentido, né? Era Ele que me colocava em movimento, mas agora Ele não está mais aqui. Então, quer saber? Eu vou pescar. Eu vou voltar para a vida que eu tinha antes de Jesus me encontrar. Aí ele pegou a rede dele. Esse negócio de ser pescador de homens, acho que era tudo coisa da minha cabeça, era tudo um discurso que fez sentido para mim, mas agora não faz mais. Então eu vou voltar e eu vou pescar. E é lá que Jesus o encontra.
e até restaura o seu ministério. Mas isso acontece com a gente. Muitas vezes as crises chegam e a gente olha para trás e fala assim, cara, não faz mais sentido. Quer saber? Eu vou fazer o que eu estava fazendo antes, eu vou cuidar da minha vida, quer saber? Eu não vou mais ficar preocupado com outras coisas, esse negócio de Deus, esse negócio das pessoas, de santidade. Eu vou viver a minha vida, não é? E aí as pessoas se desconectam e vão deixando Jesus. Isso acontece conosco também, meus irmãos. Assim como os discípulos, nós vivemos num tempo de muita crise. Os discípulos, eram muito interessantes, quando a gente vai olhar a história, os discípulos viviam numa crise completa. Eles eram humilhados intelectualmente, porque pela filosofia da época, a filosofia grega, o cristianismo não fazia sentido nenhum. Um Deus que se encarna, morre e ressuscita, era um motivo de piada. Então, intelectualmente, os cristãos eram vistos como idiotas, como burros. Eles viviam no meio de uma crise moral, eles viviam no meio de uma crise política. Os primeiros cristãos eram encarados como reacionários, né, como o mal do Império Romano, e eles precisavam ser perseguidos a qualquer custo, porque eles não juravam lealdade ao imperador romano. Eles juravam lealdade a um outro senhor, um tal de Jesus Cristo. Então vamos perseguir e vamos matar esses cristãos. Eles viviam então no meio de todas essas crises. E no meio de todas essas crises era importante que eles permanecessem em Jesus. E assim também é conosco. Nós estamos vivendo no meio de uma crise política hoje. Eu acho que essa é até uma das mais evidentes para nós. A gente está vivendo no meio de uma crise política, a gente também vive no meio de uma crise da filosofia e do pensamento, porque quando a gente diz que a gente é cristão, a gente também é humilhado em vários espaços públicos, porque a nossa fé não tem espaço, né, nos lugares. Quando nós falamos da nossa fé, daquilo que nós cremos, isso não faz sentido nenhum para o mundo. Nós somos taxados de fundamentalistas, nós somos taxados de pessoas que não amam o próximo, pessoas que querem impor a sua verdade nos outros, e as pessoas falam assim, os cristãos, eles não têm jeito. E aí, né, somos levados aos tribunais por acusações injustas, assim como os discípulos também eram. É uma crise. É muito difícil ser crente hoje em dia. A gente diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E as pessoas lá fora dizem assim, que verdade, meu irmão? Não existem verdades, só existem interpretações. Não é? Não, mas Jesus é o caminho. Meu irmão, toda religião é equivalente, todas elas levam a Deus. É só a gente falar do amor. Para de falar que o pessoal vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno. Você fala isso, é um intolerante, ou não é? É fácil ser cristão? É fácil a gente se pronunciar como cristão? É fácil a gente vir à igreja, porque aqui ninguém se confronta, né? A gente adora junto, fecha o olho, mas a gente fecha a boca e sai daqui, e aí a gente vai se desligando de Jesus, porque é difícil mesmo, é um tempo de crise. A gente vive no meio de uma crise moral. As pessoas dizem assim, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Esse é o liberalismo moral da nossa época. E a gente fala assim, não, a gente tem que ser santo, a gente tem que guardar o nosso corpo em santidade. Você é um alienado, cara. Você é um alienado, você está reproduzindo um discurso. Não existe verdade. Aquilo que acontece lá na sua igreja, aquele discurso do cara que fala lá na frente, aquilo não é verdade, aquilo é uma disputa por poder. E você é um alienado. Aí muitos dos meus amigos da minha geração vai falando assim, quer saber, não faz sentido mesmo, esse negócio aí de cristianismo, de verdade, Bíblia, isso aí eu vou deixar. Eu vou pescar, né? Que nem Pedro. Vou deixar isso aí, vou voltar para aquilo que eu fazia antes, porque não faz mais sentido. E aí o que te coloca em movimento? Depois que você deixa Jesus, né? Depois que Jesus já não é aquele seu bem mais precioso, depois que você não está desfrutando daquela comunhão profunda com Jesus, o que é que te coloca em movimento? O que é que te sacia? Quando você não está se saciando em Deus, o que é que te dá vida? É a sua carreira? A sua carreira é o alvo agora que você vai ter que percorrer e você vai ter que alcançar. São bens materiais, é a sua arte, é aquilo que é como você se expressa. O que é que te coloca em movimento? O que é que te faz sentir vivo? O que é que te coloca um sorriso no rosto? Nós precisamos permanecer em Jesus, mesmo durante esses tempos de crise, porque só Jesus é a videira verdadeira. E os discípulos permaneceram. Quando Jesus se apresentou a eles ressurreto,
Pedro, que estava lá, né, no meio do mar, no barquinho, ele olhou Jesus na praia e ele falou assim: é ele. É real, é ele está aqui. Ele voltou e ele pula na água e ele sai nadando para encontrar com Jesus. Porque tinha algo no coração de Pedro que parecia que ligava quando ele se encontrava com Jesus, não é? Quando ele viu Jesus, ele falou: cara, eu preciso estar lá, eu não preciso estar aqui, eu vou deixar isso aqui, eu vou para lá, porque é com ele que eu tenho vida, é ele que me coloca em movimento, é ele que coloca um sorriso no meu rosto, é ele que me dá sentido. Ele vai para Jesus. E os discípulos, depois então de receberem o batismo com o Espírito Santo, eles permanecem em Jesus. Eles permanecem nas palavras de Jesus, eles permanecem no amor a Jesus, e os frutos deles permaneceram. Porque eles se ligaram a Jesus e permaneceram, a vida deles teve sentido, não só para eles, mas para todo mundo que veio depois. E o cristianismo e as verdades de Jesus permaneceram, se espalharam por todo mundo, chegaram até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estamos nós aqui, porque eles permaneceram. Se você quer que a sua vida tenha sentido não só para você, mas a sua vida te ultrapasse e abençoe outros, você precisa permanecer. Você precisa permanecer, mesmo em tempos de crise. Permaneça, porque só Jesus é a videira verdadeira. Versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Depois, mais para frente, ele diz só: eu sou a videira. Mas é muito importante que ele tenha dito: eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira? O que vocês acham? Quando você vai fazer uma prova e tem lá assim: marque verdadeiro ou falso. É porque dentre as alternativas existem alternativas verdadeiras e alternativas falsas, é ou não é? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, porque existem videiras verdadeiras e existem videiras falsas. É muito interessante Jesus ter usado essa palavra. Naquela cultura, uma cultura de subsistência na Palestina, havia muitas videiras. Então Jesus usa uma árvore, uma planta que era de conhecimento das pessoas. E não fazia parte só do conhecimento prático, mas fazia parte também do imaginário teológico dos discípulos. A videira já tinha um significado teológico para eles, porque no Antigo Testamento, essa figura de linguagem da videira aparece várias vezes. A gente vê, por exemplo, que Deus, ele compara a videira como um símbolo do seu povo, de Israel. Você pode ver isso lá em Salmo 8, em Jeremias 5, em Jeremias 6, em Ezequiel. Várias vezes Deus fala de Israel como sendo a videira. Por exemplo, lá em Oséias, diz assim: Israel era como uma videira viçosa, uma videira saudável. Cobria-se de frutos, e quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O que Deus está dizendo? Israel era uma videira, e eu abençoei essa videira, e essa videira prosperou. E quando essa videira prosperou, ela se afastou. Ela construiu altares idólatras. Ela se enfeitou, ela se envaideceu, e essa videira fracassou. Era uma videira falsa. Não tinha vida em si própria. Israel fracassou. Israel não é a videira verdadeira. Para os discípulos, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, eles pensam: peraí, então quer dizer que Jesus é mais importante para mim do que a minha própria religião, do que o meu próprio imaginário religioso. Ou seja, alguns religiosos, eles achavam naquela época que só por eles serem semente de Abraão, eles já estavam bem, não é? Jesus, a gente vai ver depois desse texto, Jesus lá no capítulo 8 de João, ele diz assim: olha, conhecereis a verdade vos libertará. E eles falam assim: do que você está falando, Jesus? Nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos semente de Abraão. A gente é filho de Abraão, cara, vê bem com quem que você está falando. Nós estamos incluídos nas promessas, nós fazemos parte da videira que é Israel. E Jesus diz assim: se vocês soubessem que essa videira
não é verdadeira, que essa videira não dá significado, não dá vida, não te garante salvação. Pertencer a uma religião não resolve o teu coração. É uma videira falsa. Você pode tentar extrair alguma coisa da religião, da sua descendência, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa estar ligado à videira verdadeira, e só existe uma, é Jesus. Sou eu. Por isso que ele segue esse pensamento em João capítulo 8, dizendo assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o que o Filho pode fazer, a religião não pode. E existem outras videiras verdadeiras. A videira é aonde a gente tenta extrair vida, não é? A gente leu que nós somos ramos que estão ligados na videira, galhos. E aquilo que passa pelo galho é aquilo que vem da árvore, é ou não é? O galho ele não tem vida em si mesmo. O galho, quando ele está ligado na árvore, a seiva que vem do solo pelas raízes que está dentro daquela árvore, ela passa para o galho. Então o galho ele extrai a sua vida da árvore. Se uma pessoa se liga na religião para extrair a sua vida da religião, isso pode servir para ela por algum tempo, mas uma hora vai secar, porque não tem vida na religião. Mas tem vida em Jesus. Quais são as outras videiras? O que te move? O que te dá vida? Aonde que você está ligado, que você está tentando extrair o seu valor? É no seu trabalho? Você se liga na ideia da sua carreira, da tua prosperidade, aonde você quer chegar, e você extrai o seu valor dali, você tenta extrair a sua alegria, você tenta extrair o teu significado existencial da tua profissão. Isso pode te servir por um tempo, mas daqui a pouco você vai ficar alienado dentro do seu próprio trabalho, você vai suar, quando você chegar lá onde você queria, você vai falar assim: cara, eu perdi tanta coisa, eu perdi talvez a minha família no processo, eu perdi a minha saúde no processo, agora eu tenho dinheiro. E quantas vezes a gente vê pessoas que alcançaram um grau profissional assim altíssimo e entram em desespero profundo? É ou não é? A gente conhece gente assim. Videira falsa. Videira falsa. Não tem vida para eu extrair disso aí. Aí algumas pessoas elaboram para si projetos pessoais. Nós estávamos num congresso artístico e é muito comum os artistas eles tentarem extrair o seu próprio significado da arte. Mas a arte também é uma videira falsa. Ela não dá significado para ninguém. Só Jesus é a videira verdadeira. A nossa era, ela diz assim: você tem que ser autônomo, você tem que fazer suas próprias regras, você tem que ser independente de tudo, de todos, e você tem que deixar com que a sua autenticidade seja exposta, né? Tipo a menina do Frozen, né? Let it go. Eu tenho uma individualidade e eu preciso me libertar, porque é isso que vai me dar significado. A autonomia é uma videira falsa, porque a própria era que nos diz para fazer isso, os próprios da pós-modernidade estão em desespero completo. Porque se eu preciso de significado, como que eu vou produzir aquilo que eu mesmo estou em falta de? É ou não é? Videiras falsas. O que tem te movido? Você extrai a sua vida? O que te deixa feliz? Talvez muitos aqui estejam percebendo que talvez você esteja ligado numa videira falsa. Talvez você tenha esquecido de permanecer em Jesus. Permanecer amando-o, ouvindo-o, saboreando-o, meditando nas suas palavras, enchendo-se do seu amor, buscando de todo o coração e extraindo dele toda a sua vida. E aí você vai deixando isso por causa das crises, por causa da correria, coisas, e aí você vai secando, e aí virou um galho seco. Aí você tenta buscar outras coisas, aí você entra agora num esporte novo, né? Agora vou voltar a fazer exercício, aí você vou voltar a pedalar, compra bicicleta, compra capacete, compra roupa de ciclista, e vai para a avenida, e começa, porque agora você é um ciclista, né? Aí você pedala todo dia, você entra num grupo de ciclistas, entra no grupo do WhatsApp, e aquilo te sacia por um tempo, né? É um novo alvo.
Aí depois você fala assim, cara, não era isso. Aí fica toda a parafernália lá, né? Porque já não te traz mais. Você abandona. Uma videira falsa. Videira falsa não tem significado, não é? O C.S. Lewis diz assim: eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. E a única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Eu descobri que eu sou um galho que quer extrair vida, mas nenhuma videira neste mundo me traz vida. Então deve ter alguma videira fora desse mundo que me dê significado. A gente aprende a vir à igreja, a gente aprende a ser um religioso, a ser um cristão batista. E aí a gente se apoia nisso, deixa que a nossa vida entre no automático. E quando a nossa vida entra no automático é quando a gente começa a se afastar da videira. Porque a gente tenta extrair o nosso significado, a nossa alegria. A gente vem, ouve uma palavra, é legal, né? A gente sai daqui, uau, glória a Deus, eu vou vencer os meus inimigos, e pá, eu vou caminhar. E aí, o que acontece? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você fala assim, cara, tem que chegar logo outro domingo. Preciso arrumar um culto agora, né? Preciso arrumar uma outra dose. Aí eu extraí a minha vida. Porque tô secando. Isso aqui é uma videira falsa. A videira verdadeira é Jesus. É só Ele que tem vida para nós. Depois no versículo 5, Jesus diz que nós somos os ramos. Se nós somos os ramos, a vida não está em nós, a vida só flui em nós. A videira é que tem as raízes, pega do solo os seus nutrientes, mas os ramos apenas sustentam os frutos. Mas os frutos, nem os frutos pertencem aos galhos, é ou não é? Os frutos pertencem à árvore. O galho só sustenta um fruto que nem dela é. É da árvore. O fruto diz da saúde da árvore. Então, se você está ligado numa videira falsa, veja bem que tipo de fruto você tem produzido. Qual é o resultado da sua vida? Isso tem te trazido alegria, paz, longanimidade, domínio próprio? Está te fazendo mais santo, ser um ciclista de fim de semana, não? Qual é o fruto que essa videira está produzindo em você? Você está sendo mais santo, mais cheio do Espírito, dedicando-se completamente ao seu trabalho? Esse é o fruto que essa videira produz? Não. Você está feliz, meu irmão? Você está contente? Você está completo? Pensa bem. Você está sorrindo? Você está satisfeito em Jesus? Você acorda bem? Você está pleno? Porque senão, meu irmão, veja bem, se você ainda está na fé. Está na Bíblia. Vede se vós ainda estáis na fé. Né? Veja se você está ligado em Jesus. Porque quando a gente se liga em Jesus, a vida flui, né? A vida flui, a coisa acontece. O galho não precisa fazer força para dar fruto, é só ele ficar ligado na árvore. E é interessante Jesus falar permaneçam, né? A palavra-chave é permaneçam. Você chega para um galho na árvore e fala assim, galho, fica aí, não sai andando por aí, não. É loucura, né? Os galhos normalmente ficam ligados na árvore, ninguém precisa falar para um galho ficar na árvore, ele fica naturalmente. Mas parece que a gente é um tipo de galho meio estranho. A gente é um tipo de galho que acha que é videira, a gente acha que tem vida própria, e a gente sai andando, né? E a gente acha que a gente pode viver independente da videira. Por isso que Jesus disse, olha, vocês são galhos, não sejam tolos. Sem mim vocês não podem fazer nada. O que um galho caído no chão pode produzir, gente? Nada. Então nós somos os ramos, precisamos estar ligados em Jesus. Mas, olha que interessante. Jesus disse que existem galhos que dão fruto e galhos que não dão fruto. Ramos que produzem esse fruto que permanece e ramos que são secos. Que interessante. Quer dizer então que não existem só videiras falsas e videiras verdadeiras, mas existem ramos falsos e ramos verdadeiros. Interessante. Vai lá para João 8. 8, versículo 31. João 8, 31. Aqui ele fala de novo de permanecer.
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A estrutura no idioma original, no grego, nos dizer ou formular a frase de uma forma diferente. Até tem traduções que estão assim: vocês serão meus discípulos de fato. Vocês serão meus discípulos verdadeiros. Existem discípulos falsos, existem discípulos verdadeiros. No grupo dos 12, logo depois de Jesus dizer isso aqui, Jesus foi vendido e traído por um ramo falso. Um ramo que estava ligado, entre aspas, a Jesus por quase 4 anos, chamado Judas Iscariotes. Mas não era o discípulo verdadeiro, porque ele não permaneceu nas palavras de Jesus. Ele não permaneceu, e quando a gente não permanece, isso diz algo sobre nós. Isso diz algo sobre nós, que talvez nós não sejamos discípulos verdadeiros, porque os discípulos verdadeiros permanecem. Então, se você não está feliz, se você não está bem, e você percebeu que você está tentando viver uma vida completamente autônoma, completamente separada de Deus, preste muito bem atenção, que o Senhor pode estar te falando nessa noite: é hora de você passar de um ramo falso para um ramo verdadeiro. É hora de você se tornar um discípulo verdadeiro, que permanece nas minhas palavras, que permanece em mim. Permanece em mim. Existem ramos verdadeiros, existem ramos falsos. A nossa, meus irmãos, é que quando o Senhor traz uma palavra assim, é porque Ele quer restaurar, não é? Existe graça para nós, existe vida na videira, para tantos galhos secos que podem estar aqui nessa noite. O que significa permanecer em Jesus? Permanecer em Jesus, quando a gente lê todo o texto, eu vou até passar um pouquinho rápido por isso, mas permanecer em Jesus, ele usa 2 sinônimos dentro desse texto, quando ele fala de onde nós temos que permanecer. Ele fala: vocês têm que permanecer em mim. Em outro versículo ele diz: permaneçam nas minhas palavras. Até no texto de João 8 ele diz: permaneçam na minha palavra. E depois ele diz: permaneçam no meu amor. Então eu entendo que para nós permanecermos em Jesus, nós temos que permanecer na sua palavra e permanecer no seu amor. Por que nós temos que permanecer nas palavras de Jesus? Lembra dos discípulos? Os discípulos iam ao mestre ser crucificado, depois Jesus iria embora, mas quando nós vemos o capítulo 14 de João, Jesus diz assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou dar o meu Espírito para vocês, o Consolador virá, e Ele vos fará lembrar de todas as palavras, de coisas que eu tenho ensinado. Ele vai fazer vocês lembrarem das minhas palavras, porque é importante que quando vocês estiverem passando por um momento de crise, vocês se lembrem do que eu disse, vocês se lembrem das coisas que eu ensinei. Vocês não se esqueçam das minhas palavras. Por isso o Espírito Santo habita dentro de nós, para que quando a gente passar nos momentos de crise, a gente se lembre das palavras de vida eterna que Jesus disse. E a gente não se afaste buscando significado nas coisas, buscando vida no mundo. Quando Ele diz: eu sou a vida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é importante a gente se lembrar dessa palavra, cara. Porque a gente fica cansado e sobrecarregado e vai buscar coisa no mundo, não é? A gente vai se ligar em videiras falsas. Por isso a gente tem que permanecer nas palavras de Jesus, porque se a gente se lembrar dessas palavras que Ele disse, a gente vai para o rumo certo, a gente volta para Ele. É possível permanecer em Jesus dissociado da sua palavra, com a Bíblia fechada, sem orar, sem buscar a sua face. É impossível. Se nós somos galhos que precisamos fazer força para permanecer, essa é a nossa disciplina. Permanecer em Jesus exige de nós que nós nos liguemos nele, nas suas palavras e no seu amor. Nas suas palavras e no seu amor. Você tem meditado nas palavras de Jesus? Você tem buscado a Deus para que Deus resolva a sua vida e te traga significado? Você tem levado as suas tristezas a Ele? Você tem dito para Ele: Senhor,
estou mal, mas eu preciso de significado, eu preciso de vida, eu preciso que o Senhor me encontre, que o Senhor faça uma revolução no meu coração, porque parece que eu estou entrando em depressão. Eu preciso do Senhor. Você tem feito isso? Você tem buscado extrair de Deus a vida que você precisa, em vez de extrair da televisão, ou em vez de extrair do emprego, ou do relacionamento romântico? São videiras falsas. Se existe uma necessidade, um vazio, corra para Deus. Corra para a palavra e permaneça na palavra. E permaneça no amor. Porque se você permanecer neste amor, permanecer ligado à videira, a vida vai fluir. Nós vamos passar por crises, meus irmãos. Vamos. Jesus disse que iríamos. É uma época difícil para nós. Mas quando no meio da crise, quando você estiver precisando de vida, permaneça em Jesus. Não sai vagando por aí não. Vai para dentro do teu quarto, abre a palavra, chora em cima da tua Bíblia e diz: Senhor, eu quero permanecer naquilo que o Senhor falou. Ainda que o mundo me diga que eu estou errado, ainda que o mundo não me aceite, ainda que as pessoas não entendam aquilo que eu estou falando, eu vou permanecer. E porque eu vou permanecer, eu sei que os meus frutos também vão permanecer para a eternidade. A minha vida vai ter legado, a minha vida vai ter sentido, a minha vida vai impactar a minha geração, eu vou impactar a minha família, eu vou acordar feliz, eu vou ter significado mesmo passando no meio da crise. Eu vou estar livre como Paulo e Silas presos na prisão, livre daquele jeito, e não vou mais estar preso como o carcereiro que estava do lado de fora da cadeia, né? Eu vou estar livre, eu vou estar ligado à videira. Jesus então nos chama hoje para a gente deixar as videiras falsas e a gente se tornar ramos verdadeiros, conectados permanentemente nele, guardando as suas palavras, guardando os seus mandamentos. É assim que a gente permanece, guardando as palavras e guardando os mandamentos. Não se desvie, meu irmão. Não tenta vagar, não tenta deixar a videira verdadeira. Só ela tem respostas para nós. Nós vamos ter agora uma outra reflexão sobre essa palavra. Peço que você preste bastante atenção. Sou circo. Sou dança. Sou literatura. Sou arte plástica. Sou música. Sou fotografia. Sou teatro. Sou arte. Será que ele não percebeu que já perdeu a graça? Dança mais um pouco para trás, vai. Isso, bem ali no canto. Não vejo valor nenhum nas suas palavras. Parece um borrão. A câmera faz tudo pra você. A sua interpretação foi muito superficial. Com a câmera top, até eu sou fotógrafo. Você não é arte. O que salva do circo é só a pipoca. Você está gorda pro balé. Você nunca vai fazer um livro. Não entendi nada desse quadro. Você tá fora do tom. Odeio professora de artes. Nem percebi que estava encenando. Achei que era você. Não vai atirar não. Tira sempre o macho, mamãe. Não existe mais literatura. Espera na coxia. Muito preço pra pouco rabisco. Se fosse Picasso. A guitarra é mais massa. Tira o piano. Pra que fotógrafo? A gente tira selfie. Artista não é aquele que aparece na televisão? Você está fora da peça. Respeitável público, o espetáculo vai começar.
acendem-se as luzes, abrem-se as cortinas. O circo estava montado. A plateia estava presente, mas a alegria não foi alcançada. O sorriso não é algo palpável, mas não mais será. Se me tirarem do circo, a lágrima no meu rosto se tornará tão real. No picadeiro, não serei mais o palhaço. A criança cresce e se esquece do encanto da risada. Mas se não há ela, como poderia eu também sorrir? A graça encontrada na simplicidade complicada foi. Como vou chorar se tenho que sorrir? Sem a minha arte, o que encontrarei em mim? 5, 6, 7, 8. As luzes fortes. Se eu não conseguir fazer todas as piruetas e os pirotes daquela coreografia que sei tanto. Finalmente, as palmas. Só o silêncio da saudade foi o que me restou. Depois da dança, de mim foi tirada. É difícil falar de começos, quando a única coisa que eu consigo enxergar é meus sonhos do passado. Os pés permaneciam, apesar de toda a dor dessa fatia de corpo, nunca me desce mais. Aquele sorriso que eu permanecia, com tudo que eu tinha, se apagou. Dançar é como escrever tudo que eu sou, ou que eu era. Vamos. Concentra. Era o que eu sempre dizia. Me tirem a vida, mas não me tirem a literatura. De fato, de que adiantaria o sopro de vida afogado no desgosto de uma alma opaca? Vamos. Uma geração inteira jogada fora agora. Se assim fosse, subtrairiam minha voz. Subtrai-me prazeres comuns, mas não toquem meus versos, eternizados em folhas de papel. Jamais rasgarão meu estado supremo de arte. Era o que eu sempre dizia. E agora, conseguiram. Sequestraram minhas palavras, coagiram-me ao silêncio. Por palavras não me diz. Eu ainda tenho papel. Eu ainda tenho. Mas nele não consigo me encontrar. As ideias fluíam tão livres, o pincel deslizava tão suave, as cores pareciam tão vivas, a tela branca era meu infinito e também minha exatidão. Mas se minhas mãos fraquejam, o pincel se sustenta, minha coragem fraqueja, e assim não estampo mais tudo que sou ou tudo que eu posso ser. Não tenho força suficiente para expressar o poder de um traço, um pingo, ou um movimento com as mãos.
nem tenho imaginação suficiente para expressar coisas sutis, nem nada definido para ser detalhe, ou subjetivo para ser abstrato. Me tiraram a pintura, não serei eu mais o pincel. Toda partitura começa pela clave de Fá, Sol ou Dó. Mas se a minha vida fosse música, ela começaria pelo ritornello. Estou tentando voltar onde os meus sonhos foram desafinados. Se me emanciparem da música, desajustada estaria. Desajustado estou. Perdi o tom, a melodia. Nenhum acorde se acorda em mim. Sou a corda que arrebentou. O descompasso das vãs procuras de encontro. Minhas motivações. Com as notas bagunçadas, eu não consigo tocar minha vida. Não sou um instrumento de sopro, mas preciso de um novo fôlego. Calma. Calma, você consegue. Sei que você está ansioso, mas vai dar tudo certo. Respira. A ansiedade costumava consumir meu coração antes de subir ao palco. Ouvia as pessoas, as luzes sobre o palco e então o soar do "Agora com vocês!" Mas eu vivo tudo isso. Não sinto meu coração. Era guiado pelas expressões ao entrar em cena. Aprendi a deixar de lado quem eu era. Me disseram: "Entre no personagem!" Não soube diferenciar o que era do que deveria ser. Não sabia aquilo que me tornava fantasia do que me tornava real. Viver criando papéis. Porque teatro em si, em sua essência, não vivo mais. Exercito a fala com maestria. Tensão apavorante e um silêncio perturbador. Voz imponente. Choro angustiante. E um sorriso encantador. Sou parte de diversos quadros representativos. Posicionamentos diversos. Sensações múltiplas. Corro, paro, entristeço, sobressaio. Percebo agora meu agir. Sou apenas um boneco levado pelas garras daquilo que criei. Já não consigo mais me libertar. O teatro me liga ao sagrado, disse um grande ator. Me tiraram o teatro. Me tiraram o sagrado. Ou será que fui eu? Vocês! Eu?
daquilo que não sou. Sou o artista que dos bastidores ilumina as cenas. Talvez você me encontre em uma captura, um posicionamento, em um ângulo. Talvez você não me enxergue, mas enxerga o mundo com o meu olhar. Com o avanço da tecnologia, se esqueceram das mãos que paralisam as cenas e dos olhos que eternizam as emoções. Mas e agora? Agora sem a fotografia, tiraram meu hobby e o meu sustento. Sou foto borrada, com as cores desfeitas, como as em um baú, sabe? Sou foto esquecida, sem sentido, sem foco, sem expressão e sem coração. Artistas, escrevo essa carta para deixar claro que eu não roubei a capacidade artística de vocês. Escrevo para lembrar que eu os abençoei com capacidade artística, como registrado no livro de Êxodo. Mas a arte não deve ser a expressão da vida de alguém, e sim a materialização do coração, mente e intenções. A alegria de vocês deve estar na certeza da vida que eu prometi e do amor derramado sobre vocês, que foi provado na cruz. O coração de vocês deve ter razões para se movimentar, e a cada movimento declarar o amor, testemunhando o viver comigo e ministrando sobre o mundo. E quando as palavras faltarem, saibam que eu também falo através do silêncio. Em um mundo tão barulhento, ao invés de palavras, por sabedoria, prefiro agir em seu favor. Quero lembrar que eu também aguardo o silêncio dos teus textos, para que eu possa lhe dizer com letras os meus planos para vocês. Sobre pintar, quero lembrar de quando eu o moldei. Desenhei o teu rosto e o teu gosto. Deixe que eu seja o artista que molda também o seu coração, para que possamos viver em plenitude o amor que tenho por vocês. Alegro-me em ver a sua articulando notas, embalados com o seu coração, que clama, exalta, adora, me chamando para ouvir o meu povo e trazendo as pessoas para perto de mim. Se você soubesse como eu gosto quando o seu louvor é cheio de verdade, faria isso sempre. A sua identidade não está no que as pessoas dizem sobre você, nem nos seus figurinos e máscaras atrás dos quais você se esconde. Na Bíblia está escrito o meu propósito. Você só será completo ao se encontrar comigo. Eternizados. Como eu os tenho usado para registrar magnificamente cada dia em foto. Mas quero te ensinar outras coisas sobre a eternidade. E quando a imagem perder o sentido, lembre-se do meu filho, que é a imagem exata do meu ser, e ele será a sua inspiração. Vocês, como artistas, são criadores de muitas obras, mas peço para que vocês se lembrem que eu os criei, eu os formei, eu os escolhi. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos. Estejam ligados em mim, assim como os ramos estão na videira. Sejam meus frutos, estejam ligados em mim, e vocês terão vida.
quando as expressões não mais falarem, então que as palavras tentem dizer o tamanho do meu amor. Caso as palavras falhem, então que eu tenha certeza de que Deus lê as minhas lágrimas, pois assim Ele consegue falar. Se matarem o meu eu, estarão me ajudando a fazer algo que eu deveria fazer todos os dias na minha vida: crucificar a carne. Identidade, estarão rasgando também o meu passado, e eis que se farão novas coisas. Se afogarem os meus sonhos, estarão me dando a oportunidade de sonhar os sonhos de Deus, e estes sonhos não podem morrer como os meus. Se ofuscarem o meu brilho, estarão me fazendo um de favor, me cobrindo com uma capa muito importante que me esconde dos atiradores desse século, e isso acontecendo, Deus toma o seu lugar e brilha. Reina, sonha, fala, carrega, vive em mim, vive por mim, não correndo risco. Se me tirarem a arte, sem dúvida as lágrimas correriam, mas nunca eu ousaria parar de adorá-lo. É a junção do meu coração com o coração do meu rei. É o bailar dos meus sorrisos e das minhas lágrimas, com o olhar e a consolação do meu Pai. Podem me tirar a arte, mas não podem tirar de mim o amor e a gratidão ao meu Senhor. Se me tirarem a arte, ainda assim adorarei, ainda assim frutificarei. Em Deus serei o riso. As palavras, a tela, o som, a imagem, a expressão. Serei vida. Feche os seus olhos. O que te move? O que tem te trazido significado? Da onde você está extraindo a sua vida, a sua alegria? Ou será que talvez você já seja um ramo, um galho que secou há muito tempo? Se você está precisando de vida, existe vida aqui nessa noite. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 14, verso 7, que há esperança para a árvore. Por mais que ela já tenha caído há muito tempo, e o seu tronco tenha secado na terra, e há muito tempo esteja morta, ao cheiro das águas ela pode voltar a brotar, e ganhará vida e dará frutos como planta nova. Se você tem estado cega, porque você está se ligando em videiras falsas, hoje à noite para você dizer: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu quero permanecer nas tuas palavras, eu quero permanecer nos teus mandamentos, eu quero permanecer na tua presença, eu quero conhecer e prosseguir em conhecê-lo, porque só o Senhor tem a vida que eu preciso. Talvez você esteja aqui e nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. Você ainda não entregou a sua vida, o seu coração a Ele. Se esse é o seu caso e você deseja fazer isso essa noite, convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, entregar a sua vida a Ele para que você também receba essa vida que você tanto quer, essa alegria que você tanto precisa, o sentido que você busca, todas as outras coisas está só no Senhor. Se você deseja fazer isso nessa noite, entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão onde você está.
Tem alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus? Levante sua mão, fique com ela erguida. Alguém? Deus abençoe. Pode abaixar. Mais alguém deseja levantar? Amém. Deus abençoe. Mais alguém deseja levantar a sua mão entregando a sua vida a Jesus? Alguém? Amém. Eu gostaria de convidar as pessoas que levantaram suas mãos, que querem entregar a sua vida a Jesus, para a gente orar aqui junto na frente. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui. Nós vamos orar. Eu quero dar um abraço em você. Nós vamos orar juntos. Isso. Pode vir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém para acompanhar nossa querida irmã? Amém. Nós vamos orar. E agora, vocês que entregaram a vida a Jesus, talvez você que entregou sua vida a Jesus e não veio aqui à frente. Amém. Entregaram a vida a Jesus. Vamos orar juntos? Eu vou orar e você vai repetir essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu amor, porque o Senhor me ama, e o junto do Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, e que o meu pecado me afasta de ti, mas obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho, para eliminar essa distância, pagar pelo meu pecado, e me dar nova vida. E nessa noite, eu me aproprio da salvação em Jesus Cristo, para ter uma nova vida e morar com o Senhor na eternidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês que vieram aqui à frente, senta aqui nessas cadeiras aqui na frente. Nós vamos anotar os seus dados para contato com você. O pessoal já vai trazer as fichinhas. Queridos, essa palavra que Jesus disse aos discípulos, ele disse aos discípulos. O Senhor salvou pessoas aqui essa noite, mas a palavra é para os discípulos que estavam com ele. É para nós que ouvimos as palavras de Jesus e muitas vezes nos esquecemos, e muitas vezes nos retraímos e abandonamos a presença de Deus em busca de outras videiras. Que você sonde o teu coração e que você volte a se ligar a Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é a videira verdadeira, obrigado porque eu só me encontro em ti. Nós só nos encontramos em ti, e o Senhor está, ó Deus, aberto a nós, e o Senhor nos chama, nos convida. Pai, que privilégio. A tua palavra diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Senhor. O Senhor nos escolheu para nos dar a tua vida. Obrigado, Senhor. E nos perdoa se nós temos buscado outras videiras, buscado vida em outros lugares. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes sermos discípulos falsos que não permanecem. E obrigado pela nova chance que o Senhor nos dá nessa noite, de começarmos de novo a caminhada, sendo dessa vez discípulos verdadeiros que permanecem na tua palavra e que permanecem nos teus mandamentos. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, que o amor do nosso Pai, a consolação e a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Vai na bênção, vai na paz, em nome de Jesus.